Questão 38. A entrada de água nas sementes é essencial à sua germinação. A absorção de água dá início aos processos de reidratação dos tecidos da semente, de ativação de enzimas, bem como de intensificação do consumo de oxigênio e consequente produção de ATP. A organela celular envolvida no consumo de oxigênio e produção de ATP durante a germinação da semente. Quando fala germinação da semente, eu acho que você acaba pensando o glioxissomo, porque falou em germinação. E aí a gente sabe que o glioxissomo atua exatamente no processo de germinação, mas não é para produção de oxigênio, para produção de ATP a partir do consumo de oxigênio, porque ele está definindo para a gente o processo de respiração celular. Consumo de oxigênio garantindo produção de ATP é o que acontece na respiração celular. Quem realiza esse processo são as mitocôndrias, seja na etapa de germinação ou com o vegetal já adulto, já formado após a germinação, a mitocôndria vai fazer sempre esse processo, né? Então, aí nesse caso, a letra C já seria a nossa resposta. O cloroplasto vai aí, nesse caso, ser uma organela que aparece após a germinação, não vai ter atuação de cloroplasto, atuação de cloroplastos nessa etapa do processo na germinação, porque não tem estrutura aí, nesse caso, para garantir a realização da fotossíntese. Os órgãos fotossintéticos, né, que são principalmente as folhas, na maioria dos vegetais, a esmagadora maioria são as folhas, vai aparecer depois que a germinação acontecer. Então, esquece o cloroplasto. E também não tem consumo de oxigênio, tem produção de oxigênio, né? Então, aí nesse caso, não vai ser o cloroplasto definitivamente. E outra coisa também que o ATP produzido pelo cloroplasto é utilizado por ele. Não é para manutenção da atividade que a célula apresenta. Ele fala ali para gente que você tem consumo de oxigênio e produção de ATP. Nesse caso, é a mitocôndria quem está fazendo, que é o processo de respiração celular. O ATP produzido garante a manutenção do metabolismo dos vegetais, né? A manutenção da atividade que os vegetais vão apresentar, que demandam esse ATP. Tudo bem? Glioxissomos são organelas que você encontra nas sementes, promovendo conversão de lipídios em carboidratos. Os carboidratos vão sendo oxidados para geração de energia, garantindo, então, o desenvolvimento desse embrião, a germinação, ok? Letra C, que é a nossa resposta correta, mitocôndria, responsável pela respiração celular, consumindo oxigênio, produzindo ATP. Retículo endoplasmático, a gente tem dois tipos, né? O rugoso e o liso. O rugoso sendo responsável pela síntese de proteínas para exportação e o liso sendo responsável pela oxidação de substâncias tóxicas, pela síntese de lipídios, pelo armazenamento de substâncias. Então, a gente vai aí observar que não tem nenhuma relação com produção de ATP e consumo de oxigênio. Então, seria a letra C a opção correta. Talvez ali, nessa questão, quem se enrolou tenha optado pela letra B, porque leu germinação e não prestou atenção direito no comando da questão. Sempre fique atento ao comando da questão, porque ele fala para a gente que a organela é envolvida no consumo de oxigênio e produção de ATP. O fato dele ter falado em germinação foi para tentar, de alguma forma, te enrolar e deixar você confuso, para você responder glioxissol. Mas se ele está falando em consumo de oxigênio e produção de ATP, não tem outra organela a não ser a mitocôndria que faça processo de respiração celular. Então, letra C, resposta correta.